pessoal, estamos de volta com o último bloco. Eu já estava até pensando aqui, será que a gente vai ter que gravar um quarto bloco? Porque são tantas informações que aí aqui nos bastidores, aqui nos intervalos, a gente fica aqui. Eu fico aqui tirando um monte de dúvida aqui com ela, doutor Marco, a gente fica aqui no bate-papo aqui. Tá? E, para você que chegou aí agora, nós estamos falando sobre autismo, né? A importância, o que você precisa saber sobre o autismo. E estamos com a neuropediatra, a doutora Sara Jasper. E a gente vai continuar aqui com o doutor Marcos, né? A próxima pergunta aí que o doutor Marcos tem para fazer para a doutora Sara. Mas antes disso, eu já queria mandar um alô aí para a Sami, lá da Samurai Modas. Obrigado, Sami. Amei os modelitos que você mandou para mim. E para a Luciene, lá do Salão Lugar. Luciene, um beijo. Muito obrigado pelos seus cuidados, viu? Com você, doutor Marcos. Doutora, fala um pouco da prevalência do TEA, né, que é o termo que tem sido tecnicamente mais adequado. Depois de ter melhorado o diagnóstico, o acompanhamento, como é a prevalência, como é que tem sido esse acompanhamento atualmente? Doutor Marcos, a gente tem dificuldade, né, no Brasil para ter dados reais sobre o número de pacientes com transtorno do espectro, porque até então essa pesquisa não era incluída nas pesquisas do censo, né, do IBGE, mas isso já foi estabelecido. Então, quando a gente tiver um novo censo, a gente já vai ter uma quantificação mais precisa. Mas dados dos Estados Unidos mostram, por exemplo, cerca de uma prevalência de uma criança para cada 54. Então, é uma prevalência muito significativa. E esse aumento em relação à prevalência na verdade, a ciência não consegue, de fato, definir, né, se é algum fator ou se é apenas uma questão do diagnóstico, que anteriormente era subdiagnosticado, era um diagnóstico negligenciado, porque, até o momento, assim, não existe nenhuma teoria, de fato, que consiga justificar a origem do transtorno do espectro autista. A ciência mostrou, na década de 90, né, a base neurobiológica do TEA, porque até então o TEA era encarado como um transtorno psicológico, né, e a teoria das mães geladeiras, que eram mães que não conseguiam estabelecer um vínculo de afeto com seu filho, que esse era o fator causal. Mas, na verdade, não. A ciência já determinou que há, sim, uma base neurobiológica, mas essa etiologia ainda não foi definida. A gente sabe que existe um processo etiopatogênico muito complexo e, por isso, a gente tem cursos clínicos diferentes. Mas existem diversas teorias envolvendo neurotransmissão cerebral, alterações no córtex cerebral, mas, de fato, não há nenhuma comprovação científica até o atual momento. A gente tem a consideração de uma etiologia que é multifatorial, então, é uma associação de fatores ambientais com fatores genéticos. Então, dentre esses fatores ambientais, a gente considera idade materna avançada, intercorrências durante a gestação, como sangramento, infecções, uso de antidepressivos, uso de algumas substâncias, como valproato de sódio, que aumenta bastante esse risco do transtorno do espectro, cerca de 7 vezes. Intercorrências perinatais, como asfixia perinatal. Então, temos inúmeras situações ambientais que aumentam esse risco, associado a alterações genéticas. Como eu falei, né, existem até exames, né, tem um painel genético que já conseguiu aí mapear mais de 102 genes, mas, de fato, o que tem ocasionado essas alterações, a ciência ainda não comprovou, né? A gente acredita na epigenética, que é um gatilho ambiental que está modificando uma expressão gênica. Então, são fatores ambientais atuando aí nessa genética. Então, pacientes que já têm uma vulnerabilidade genética. Mas, de fato, explicar
por que tem aumentado o número de casos, a ciência ainda não conseguiu estabelecer, tá? Esse fator causal. Não, e eu acredito até no seu consultório, doutora, assim, que é uma das perguntas mais frequentes, né? Depois do diagnóstico ali estabelecido, é o porquê, né? Por que meu filho tem? O que foi que eu fiz de errado? Ou o que foi que aconteceu que o meu filho é autista, né? Isso eu acredito que seja uma pergunta frequente, né? Sim, Dármina, muito frequente, e é uma questão também, às vezes, do pai e da mãe. Ah, na minha família não tem, tem na sua, como se fosse uma disputa. Você foi o responsável. Eu sempre falo, não tem responsável. Vamos tratar, vamos estimulá-lo. Mas isso é muito comum. Por quê? O que aconteceu? Muitas mães jovens, sem nenhum antecedente pré ou perinatal, às vezes sem nenhum caso na família. O que aconteceu? E aí a gente sempre tem que explicar que até o momento, de fato, a ciência não consegue comprovar. A gente sabe, sim, que há uma etiologia genética, mas o que tem ocasionado, né, essa prevalência, esse aumento de prevalência, o que ocasiona essa alteração genética? Então, isso é uma questão, de fato, muito complexa, que a gente sabe que até o momento não há uma elucidação para isso, mas é muito importante explicar isso para os pais, porque a etiologia está diretamente relacionada com o tratamento. Então, existem, como eu falei, inúmeras teorias. E quando a gente não sabe, de fato, o que ocasionou aquele transtorno, a gente deixa aberto, né, uma questão de um tratamento que pessoas estabelecem a origem do transtorno do espectro é uma intoxicação por metais pesados. Então, o tratamento é o uso de quelantes para esses metais pesados. Então, é muito importante explicar para a família isso. Até o momento, não se tem um diagnóstico, de fato, uma etiologia para esse diagnóstico de forma precisa, para que os pais não sejam, às vezes, não tenham informações confusas, equivocadas pela internet. Porque existem tratamentos que expõem a criança a riscos, muitos riscos, além dos custos que os pais obtém para a aquisição desse tratamento. Então, é muito importante falar sobre a etiologia e o tratamento, tá? Que eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas é importante entender isso. Quando eu entendo que não há, de fato, essa etiologia específica, exata, eu entendo que, de fato, ninguém sabe o que ocasionou, então, a ciência ainda não comprovou nenhum tratamento específico para o transtorno do espectro. E, doutora, o TEA é mais frequente em meninos ou meninas? Tem esse estudo? E o porquê, né? Vamos dizer, que seja frequente mais em menino. Por que isso? E sempre que a gente falar aqui, só para deixar claro para o telespectador, TEA, gente, lá no início a doutora explicou direitinho o que é TEA, né? É isso, doutora? Que é o transtorno do espectro autista. Isso. Então, toda vez que a gente falar sobre esse termo, você já sabe que é da questão em si do transtorno que nós estamos tratando. Dármina, é mais prevalente em meninos, uma proporção de cerca de 4:1. Existem teorias também, como eu falei, que existem teorias quanto à etiologia, existem teorias quanto a essa prevalência, tem teorias que afirmam que os meninos têm um córtex mais fino, mas, de fato, não há nenhuma comprovação, não se sabe se de fato, uma questão neurobiológica do sexo masculino, ou se o diagnóstico nas meninas é mais negligenciado, porque as meninas, os estudos comprovam que tem um atraso nesse diagnóstico, porque elas têm uma capacidade maior de imitação, então elas conseguem observar como que a coleguinha faz, como que a coleguinha brinca, então é como se fosse um quadro mais mascarado. Nas meninas, costuma apresentar um quadro mais leve. Então, a ciência não sabe, de fato, determinar
se o diagnóstico das meninas não está sendo feito de forma adequada, está sendo subdiagnosticado, né, o transtorno nas meninas, ou se há uma base neurobiológica que justifica essa prevalência maior nos meninos. Doutora, e sobre a precocidade do diagnóstico, ou o diagnóstico mais cedo possível, proporciona assim, uma melhor resposta do próprio paciente ou favorece a equipe para ganhar tempo ou ter condições de oferecer um tratamento melhor? Importa descobrir o quanto antes? Muito. O prognóstico ele é muito melhor quando o tratamento é estabelecido de forma precoce. Quando a gente fala de forma precoce, é antes dos 3 anos de idade. Então, a gente tem, nesse período, uma velocidade de sinaptogênese muito maior. A criança, nessa faixa etária, ela está no processo de formação das suas redes neurais. Então, é muito importante que a criança seja exposta a uma aprendizagem adequada, seja exposta a estímulos adequados, para que ela consiga desenvolver essas habilidades deficitárias. Então, é muito importante esse tratamento precoce, porque isso modifica o prognóstico da criança. As crianças que iniciam essa estimulação terapêutica de forma precoce, elas têm uma resposta muito melhor. Doutora, a pergunta aqui é a seguinte, a senhora já respondeu que não, mas eu vou colocar aqui como base, né? Todo autista é igual? Existe graus para isso? Cada autista apresenta uma característica específica, então não existe essa questão assim de buscar aquela versão, né? O vizinho faz isso, mas o meu filho não faz. Então, cada autista é de um jeito. Não são todos iguais. Então, como eu falei, né? O que define o diagnóstico é um prejuízo. Então, esse prejuízo ele pode ser mais leve em uma criança, mais acentuado na outra, mas é um prejuízo na comunicação social, na interação social, associado a padrões comportamentais restritos e repetitivos. E esses padrões comportamentais também, eles são muito diferentes, comparando uma criança e outra. Então, existem graus, a gente tem o grau leve, moderado e severo, né? O DSM traz como nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é uma criança que exige um apoio. No nível 2, a gente tem uma criança que exige um apoio substancial. E no nível 3, uma criança que exige um apoio muito substancial. Então, a gente vai definindo essa questão do grau no acompanhamento da criança, de acordo com as respostas da criança ao tratamento, à estimulação terapêutica. Agora, tem um período que se demanda, doutora, para conseguir avaliar o nível de comprometimento, por quanto tempo em média? Ou assim, eu sei que o quadro ele é muito variável, né? Mas com segurança, a partir de quanto tempo? Eu sei que o telespectador que está assistindo aí fica curioso, por quanto tempo eu vou ter que acompanhar para saber o nível de comprometimento que tem, a capacidade de superar as dificuldades. Em média, quanto tempo se consegue avaliar o quadro de um paciente? Doutor Marcos, isso depende muito da idade de intervenção. Quando que essa criança foi estimulada? Então, uma criança, por exemplo, que iniciou a estimulação aos 2 anos. A gente consegue, aos 6 anos, já realizar testes mensurando o QI, que é o potencial intelectual dessa criança, avaliando comorbidades. Então, essa questão do grau, da definição do grau, depende muito assim, da estimulação, da idade de início, e deve ser feita sempre assim quando a criança já está sendo submetida a essas intervenções, às terapias, para que a família, né, reconheça melhor as características dessa criança, a escola, os terapeutas. É muito importante porque a questão do grau também ela está muito correlacionada com as comorbidades.
Então, cerca de 70% das crianças autistas apresentam uma comorbidade, 40% têm 2 ou mais comorbidades. E a principal comorbidade é a deficiência intelectual. Então, eu falei lá na frente que o transtorno do espectro não é uma deficiência, é uma dificuldade, é um déficit persistente. Mas temos a deficiência intelectual como uma comorbidade que é muito prevalente no transtorno do espectro, e essa comorbidade é o principal fator que demanda, assim, apesar das terapias, a criança não consegue apresentar um desenvolvimento adequado, tanto em relação à linguagem oral, quanto em relação às habilidades escolares. Então, é muito importante a identificação dessa comorbidade, tá? Da deficiência intelectual, porque é um fator mais limitante em relação a essa evolução dentro do espectro autista. Doutora, e falando em tratamento, né? Existe um tratamento específico? Tem alguma medicação? Algo que possa ser feito focado aí nessa parte do tratamento? Dármina, não existe assim tratamento medicamentoso específico. Isso também é muito importante para a compreensão dos pais, porque muitos pais têm esse receio de chegar no consultório, recebe o diagnóstico, recebe o laudo, e aí ele já pergunta, ele vai ter que tomar remédio? E eu falo absolutamente que não. O tratamento farmacológico, ele é individualizado. Por quê? Porque a medicação, ela não é destinada aos sintomas centrais, às características centrais do TEA. A medicação, ela tem como objetivo sintomas-alvo, que por exemplo, né, uma agitação, uma agressividade, é uma criança que tem um distúrbio de sono, não consegue dormir de forma adequada e isso prejudica todo o rendimento diário dessa criança. Mas não existe um tratamento específico para o transtorno do espectro autista. Isso é muito importante de ser esclarecido, porque às vezes essas crianças que têm esses comportamentos disruptivos, são muito agressivas, a gente prescreve um medicamento que principalmente são antipsicóticos, né? A gente tem a risperidona, o aripiprazol, bastante utilizados, tem uma segurança. E a mãe acredita que ela administrou o medicamento hoje, amanhã o filho vai acordar completamente diferente. E isso não é verdade, porque a medicação, ela não vai modificar o transtorno do espectro autista. Ela vai agir sobre esses sintomas-alvo, sobre essas características que também estão trazendo um prejuízo, estão funcionando como comportamentos de barreira para a evolução dessa criança. Mas até o atual momento, o único tratamento com comprovação científica são as terapias. E aí a gente tem terapias específicas, né? Que isso foi estabelecido com evidência científica, que é o ABA, análise do comportamento aplicada, a gente tem a integração sensorial. Então, existem terapias específicas para o tratamento do transtorno do espectro autista, que deve ser feito de forma integral, com toda a equipe multidisciplinar, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. A gente tem outras terapias que também são utilizadas, como ecoterapia, musicoterapia, mas até o atual momento, as terapias, o tratamento com comprovação científica é a estimulação terapêutica, com as técnicas de intervenção, né, específicas. Mas não existe nenhum medicamento que vai curar o transtorno do espectro, né? Como eu falei lá, frisei muito na questão da etiologia. A gente não sabe, de fato, determinar essa etiologia de forma precisa. Então, se eu não sei definir essa etiologia, como que eu vou definir um tratamento curativo? Então, até o momento não existe, e é muito importante que os pais prestem atenção nessa informação para que não sejam, às vezes, por um equívoco, acabem estabelecendo um tratamento
errôneo para a criança, porque isso tem acontecido muito, tem aumentado essa demanda de crianças com transtorno do espectro e, consequentemente, a gente tem a formação de um mercado que vai ofertar produtos para pais que estão ansiosos, desejando ver a evolução do seu filho. Então, é muito importante isso. Antes de adquirir qualquer tipo de medicação ou mesmo suplementação vitamínica de forma sem prescrição médica, é muito importante consultar um médico que acompanhe o seu filho, seja o neuropediatra, seja o psiquiatra infantil, consultar esse especialista antes de estabelecer esse tipo de tratamento, como eu falei, que até o momento não há comprovação científica. A comprovação mesmo cabe apenas às terapias. Agora, doutora, pensando aqui na contrapartida que a escola também tem que oferecer, tem alguma metodologia ou algum método pedagógico que auxilia os pacientes, auxilia também o médico, promove uma interação? A equipe multidisciplinar é importante para o tratamento. Agora, estendendo-se à escola, tem, assim, as escolas avançaram, ou seja, rede privada, seja rede pública, oferece alguma metodologia que estimule, que proporcione um melhor rendimento do aluno? Sim. Doutor Marcos, essa questão da adaptação pedagógica também deve ser feita de forma individualizada. Cada criança deve ter as suas características reconhecidas e o plano de ensino deve ser individualizado, né, de acordo com a criança. Tem crianças, como eu falei, né, a gente tem os graus e a gente tem crianças que têm um potencial intelectual adequado, então, que apresentam um rendimento escolar dentro da normalidade. Então, se a criança está tendo esse rendimento escolar satisfatório, não tem nenhuma dificuldade, ela pode seguir essa grade curricular sem nenhuma dificuldade. Agora, que é o caso da maioria dos nossos pacientes, né, com transtorno do espectro, apresentam inúmeras dificuldades, desde a aceitação, né, do ambiente escolar, das regras, da convivência. Às vezes a gente tem estímulos sensoriais que atrapalham essa rotina, barulho excessivo. Então, essas características devem ser respeitadas, cada criança ter as suas particularidades respeitadas e o material deve ser adaptado, né, que é o que a gente fala bastante, que é o PEI, Plano de Ensino Individualizado. Essas crianças, de acordo com essas suas características, né, e as suas necessidades, elas têm direito a um acompanhante terapêutico, a um facilitador individual para auxiliar a inclusão escolar dessa criança, para facilitar o aprendizado. Então, a criança precisa ter esse apoio. E a gente tem, sim, metodologia como o TIT, que é uma técnica de intervenção para o transtorno do espectro. E é muito importante esse apoio da escola. Eu vejo que isso tem melhorado bastante, mesmo as escolas particulares, porque na rede pública já é uma rotina, né? A sala de recursos. Então, a criança, além desse suporte na sala de aula regular, ela tem, no contraturno, esse apoio pedagógico da sala de recursos. A gente tem visto que as escolas particulares também têm sido mais inclusivas, têm aceitado e estabelecido, mesmo no ensino particular, o acompanhante. Tem algumas escolas ainda têm muitas dificuldades, mas eu vejo que as escolas têm se empenhado para dar esse apoio pedagógico aos pacientes com transtorno do espectro. Doutora, uma criança ela pode ser autista e hiperativa? Com certeza, e é bem prevalente essa comorbidade, tá? Como eu falei das comorbidades, 70% das crianças com o transtorno do espectro apresentam uma comorbidade, 40% apresentam 2 ou mais. Então, a gente tem a intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem uma comorbidade com a epilepsia,
As crianças autistas também podem apresentar transtorno de ansiedade, transtorno de humor depressivo, transtorno obsessivo-compulsivo, distúrbios de sono. E é muito importante a avaliação dessas comorbidades para que o tratamento seja realizado de forma adequada. Então, quando a gente falou sobre o tratamento, né, lá atrás, que não existe nenhum tratamento específico para o transtorno do espectro. Mas quando eu considero uma comorbidade, por exemplo, uma criança que é autista e tem epilepsia, ela deve receber um tratamento para epilepsia. Ou é uma criança que apresenta um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma criança muito impulsiva, que não consegue parar, não mantém o foco atencional, ela deve receber um tratamento específico para essa comorbidade ou para um distúrbio de sono. Então, por isso é tão importante a avaliação das comorbidades, para melhorar esse tratamento. Agora nós falamos aqui, doutora, falamos da apoio da escola. Agora, a prevalência, nós discutimos aqui, o número de casos novos, a dificuldade que é o diagnóstico, até a própria família, em alguns casos, não querer aceitar. Agora, a sociedade está preparada para cooperar também? Existem campanhas que ajudam as pessoas a serem participativas, contribuírem de forma a ajudar o crescimento e a inserção das pessoas, porque tem níveis, na verdade, graus de dificuldades, de transtorno. A sociedade passa ou necessita ainda ou já avançou em alguma coisa para contribuir com o comportamento e a aceitação, a interação do paciente? Eu observo que a gente tem apresentado, sim, um avanço muito grande em relação a essa conscientização. A gente tem, no mês de abril, uma conscientização que é feita em torno do transtorno do espectro, mas ainda há muito que avançar em relação à informação mesmo, conhecimento. Isso que esse momento que a gente está tendo hoje, né, de trazer informação para as pessoas entenderem que o transtorno do espectro não é uma deficiência, não é uma incapacidade, de que há graus diferentes, cada criança há uma variabilidade clínica muito grande, cada criança é de um jeito. Então, é importante esse conhecimento para que a gente tenha uma redução do preconceito dos pais, dos familiares, da sociedade em si, que ainda tem uma visão muito distorcida quanto o conceito do transtorno do espectro autista. Então, não é infrequente acontecer no consultório de pais, depois de toda essa explicação, o pai começar a ter uma aceitação de falar: não, doutora, agora tudo bem, agora eu percebo as dificuldades do meu filho, é que eu achava que autismo era loucura. Então, a gente precisa, sim, conscientizar a nossa sociedade para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o transtorno do espectro, como a gente falou, né, que tem aumentado muito a prevalência. Então, a gente já tem, na nossa cidade mesmo, um número muito grande de crianças, e essas crianças precisam de apoio. As dificuldades já são inúmeras. Então, são famílias que passam por muitas dificuldades e elas precisam ser apoiadas pela sociedade. Então, não é mais admissível, né, preconceito, esse tipo de desinformação. Então, é importante, sim, a gente ampliar cada dia mais esse conhecimento, a informação a respeito do transtorno do espectro, para que as famílias sejam cada dia mais acolhidas. Porque a questão das dificuldades dos seus filhos já traz um sofrimento. Então, não é justo, além desse sofrimento de lidar com uma criança que tem muitas dificuldades para se comunicar, para se relacionar, que tem padrões restritos, que, de acordo com o grau, né, a gente tem uma dificuldade ainda maior, uma certa limitação para a funcionalidade dessa criança. Então, não é justo que essas famílias tenham que lidar ainda com o preconceito da sociedade e com dificuldades para a inclusão dos seus filhos. Então, a gente tem, sim, que lutar, que levar informação para que essas crianças sejam acolhidas, sejam respeitadas, que os seus direitos sejam respeitados. Os autistas já conseguiram, né, inúmeros direitos e devemos lutar
para que esses direitos sejam todos muito bem estabelecidos, para que todas as famílias tenham acesso a um tratamento de qualidade e tenham esses direitos respeitados. Nossa, eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei explorar a doutora Sara aqui ao máximo para vocês, apesar que eu sei que ainda tem muitas dúvidas, né? A gente vai ter que tirar em um outro momento as demais dúvidas, mas aqui a gente tentou aqui fazer um resumo, né, doutora, assim, dos principais pontos, principais tópicos sobre o autismo. E eu já gostaria de agradecer, doutora Sara, assim, não tenho palavras assim para agradecer, né, por a senhora ter aceitado o convite de estar aqui. Eu sei que não é fácil, gente, a agenda cheia, muito trabalho, mas ela se dispôs a estar aqui hoje trazendo essas informações tão importantes para vocês que estão aí em casa. Divulguem, tá? Porque assim, eu tenho a convicção, doutora Sara, que esse programa aqui é um marco, na verdade, assim, né? Então, muitíssimo obrigado. Leve os meus carinhos lá para a equipe da Pronto Baby também, ok? Eu agradeço de coração pelo convite, estou à disposição. Para mim é uma honra, é sempre um prazer muito grande falar sobre o transtorno do espectro autista. E eu me sinto assim muito feliz, muito realizada em poder trazer mais informação para o município de Marabá, uma cidade que tem tido, assim, eu vejo pelo consultório, nos atendimentos na APAI, uma demanda muito grande, né, de pacientes com transtorno do espectro, e a gente precisa levar informação para essas famílias para ajudar no tratamento dessas crianças. Então, é uma honra muito grande, muito obrigada. Só finalizando também, quero agradecer a doutora Sara por gentilmente aceitar o convite de participar conosco do programa. Dizer, doutora, que a senhora está contribuindo não somente com Marabá, mas aqui uma região que, em muito tempo, as famílias foram desassistidas, os pacientes também. Então, para nós que estamos em Marabá, receber um profissional que tem qualificação para ajudar, para contribuir com a boa medicina também é uma honra também. Então, obrigado por contribuir com a sociedade marabaense e região e por participar do programa também. O convite já está estendido para o próximo programa, tá bom? E assim, qualquer dúvida, a doutora Sara atende lá na Pronto Baby, que fica no Shopping Verdes Mares, está passando aqui embaixo o telefone para marcar, para fazer agendamento, tá? Então, dá uma ligadinha, faça seu agendamento lá. E eu também gostaria de mandar um beijão lá para Socorro da APAI, que a gente estava até aqui conversando aqui na hora do intervalo, né? Ela acaba absorvendo, né, doutora Sara, toda uma demanda lá na APAI. Então, Socorro, parabéns pelo seu trabalho que você vem realizando aí com toda a sua equipe, e a gente vai continuar aqui orando para que você consiga aí, fazer todos os atendimentos. E a você que está em casa, muito obrigado por ter ficado conosco até agora aí, e fique ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.